Meu irmão, minha irmã, a paz de Deus esteja dentro do vosso coração. É com prazer e alegria que eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, que tem frequentado este canal, ou até mesmo que está descobrindo esse canal nesse momento. Eu tenho o prazer de dizer que aqui, meu irmão, minha irmã, nós procuramos falar a verdade. Porque cada mensagem que nós colocamos aqui, eu já presto conta diante de Deus, pela consciência que eu tenho, de que somente na verdade e praticando a verdade estaremos verdadeiramente no caminho de Deus. Isso é uma consciência de quem está em Cristo, não por convencimento, mas por conversão verdadeira. Meu irmão, minha irmã, o assunto que hoje vamos tratar me parece que é o assunto mais importante do Evangelho de Cristo. É o motivo da missão de Jesus na Terra. E é o que faz, é o que leva a cada um de nós à salvação, a estar no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, o mundo está lidando com o anticristo. Esse espírito está entre os mortais. Imortal é todo aquele que é nascido da carne e que vive hoje num corpo de carne. Estamos nessa condição por conta do pecado e atendendo a um propósito de Deus. Precisamos aqui nessa vida, que não passa de uma peneira, demonstrar a nossa verdadeira vocação, se para o bem ou para o mal, se para a santidade ou para o pecado. O espírito do anticristo se faz presente através da figura de pastores, de homens hábeis na palavra, com grande poder de convencimento, levando a muitos ao erro, ao engano, à ilusão das práticas religiosas, que na verdade distancia o homem da verdade de Deus. A verdade de Deus é uma só. Que o homem tome consciência do que é pecado. Reconheça em si o seu pecado. E se tiver vocação correta, então que se arrependa e lute o tempo todo contra a prática do pecado. Mesmo que por vezes não tenha forças, mas o arrependimento sempre acompanhará aqueles que pecam por fraqueza, mas não por opção, não por ter afinidade com o pecado. Meu irmão, minha irmã, o sistema do anticristo tem difundido uma falsa mensagem. Na verdade, é uma interpretação errada, deturpada da verdade acerca do pecado. Esse sistema nefasto afirma que Cristo tirou o pecado do mundo e que, portanto, nada mais é pecado. Isto é o evangelho do anticristo. Na verdade, meu irmão, minha irmã, Cristo veio para ajudar o homem. Não todos, mas aqueles que têm vocação para a salvação, mas precisam de ajuda, do entendimento que vem através do evangelho da verdade. E este evangelho nós chamamos de Cristo. Jesus teve pouco tempo na terra e ele veio anunciando o Espírito Consolador. E é este é o que convence a cada um do pecado, ensina o que é pecado, dá a consciência individual a cada um
dos seus pecados e espera de cada um o arrependimento, mas este só vem para quem tem vocação para a salvação. Muitos afirmam que o pecado só existia no tempo da lei e, portanto, não estamos debaixo da lei e agora estamos livres do pecado. Meu irmão, minha irmã, o homem continua pecando, matando, adulterando, roubando, praticando feitiçaria, mentindo, praticando a sodomia e tudo mais que já era uma ofensa a Deus. E continua sendo. Eis a questão. Continua sendo uma ofensa a Deus. Continua sendo uma demonstração da vocação para o mal. Mas agora, não acreditando, meus irmãos, que com o sacrifício de animais podemos redimir o pecado. Jesus veio para nos trazer esta verdade, a consciência verdadeira, para nos libertar da armadilha do anticristo, que fazia do homem um astuto, ardiloso, que negociava o pecado, acreditando que o sacrifício dos animais limpava sua culpa perante Deus. Meu irmão, minha irmã, a culpa verdadeira vem através da consciência, e a consciência vem por aprender a identificar o pecado, sem o qual, como poderemos saber que estamos pecando? Então, a grande artimanha do anticristo é fazer acreditar que já não existe pecado, mas isto é um engano. O pecado existe. Não estamos mais debaixo da lei, mas estamos sim aqui para provar a nossa vocação para a salvação. Meu irmão, minha irmã, o pecado é desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. Meu irmão, minha irmã, o que nos capacita para a salvação é a consciência, é o entendimento, é a clareza, a luz que vem através do Evangelho de Cristo. E hoje nós temos o Espírito Santo Consolador para nos convencer, para nos mostrar: isso desagrada a Deus, isso entristece a Deus. E também o Espírito Santo, ele nos fortalece para que possamos mostrar a nossa escolha. Sim, meu irmão, minha irmã, precisamos escolher. Escolher não pecar. Escolher não praticar o mal. Isso não quer dizer que nós não vamos, logo à frente, por fraqueza, vez ou outra, estar cometendo o pecado. Porque estamos num corpo de carne, concebido no pecado, num mundo pecador, mas em espírito e em verdade. Em espírito porque estamos ligados ao Espírito Santo, em verdade porque conhecemos a verdade de Cristo através do Espírito Santo. Por estar em espírito e verdade, estaremos lutando para praticar o que é correto, para estar agradando a Deus, para estar na vocação da salvação. Meu irmão, minha irmã, nesse sentido de conhecer o que é pecado, para que possamos ter consciência e através dela vir o arrependimento, hoje falaremos muito sobre esse tema, o pecado. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está dizendo, meu irmão, minha irmã, que o pecado leva à morte. O pecado leva à morte
para aqueles que têm vocação para o pecado, que praticam o pecado porque gostam do pecado. Esses já têm o seu salário garantido, que é a morte. Mas Cristo veio para trazer o dom gratuito da vida, mas através da consciência e do arrependimento e da luta diária para praticar o que é correto. Diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, nossa alma, ela sofre por esse afastamento. Mas já é possível, por uma luta diária, a cada dia, lutando contra o pecado, já é possível estar no reino dos céus, com o Espírito Santo nos ajudando a cada momento, não nos deixando perecer. Em Isaías 64, versículo 6, diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus, meu irmão, minha irmã. Aqui em Isaías estava dizendo que nós, enquanto carne, somos pecadores, temos inclinações ao pecado, temos inclinação na carne à luxúria, cada um uma inclinação assim para um determinado pecado. Uns não têm fraqueza num campo, mas tem em outra, outro tem em outra, e outro tem quase todas as fraquezas, porque está num corpo de carne. Mas, meu irmão, minha irmã, eis aí o Espírito Santo para nos ajudar. Em Salmos 51, diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Oh, meu irmão, minha irmã, aqui há a consciência, bendito é o nome santo do Senhor, porque aqui está em Isaías a consciência que somos pó, pecadores. Por mais que procuramos fazer, mas em nós está o pecado. Mas temos aqui em Salmos dizendo a confiança em Deus, a confiança no Espírito Santo, a confiança na verdade que veio através de Cristo, que o Senhor, Ele é quem vai nos redimir e nos afastar do pecado. Mas não está em nós, meu irmão, minha irmã. Não está em nós. Não temos essa capacidade. Porque tudo que nós formos fazer acaba em trapo de imundícia, como diz em Isaías. Mas através da guia do Espírito Santo, nós alcançaremos a limpeza que só Deus pode nos prover. Chegamos aqui, meu irmão, minha irmã, em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aqui 1 João falava, como muitos falam, né? Que o pecado é a transgressão da lei. Já no tempo da lei, existia a lei
dada através de Moisés, tentando levar o homem à consciência do pecado. Mas acabou que não deu certo. Em 1 João 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do pecado. Meu irmão, qual é a obra do pecado? Do diabo. Está dizendo assim: para isso o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? A obra do diabo, meu irmão, é o engano. Deus deu a Moisés a lei, dizendo ao homem: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, né? E colocou-se ali uma punição, mas não era uma punição equivalente ao pecado. Era uma punição que fazia o homem lembrar, parar e pensar que ele cometeu um pecado. Era uma forma de tentar levar o homem à consciência do pecado. Mas veio o diabo. Veio o diabo convencendo o homem, não. Assim como ele tentou Jesus no deserto: faça isso que está tudo bem. Se jogue daqui que Deus mandará os anjos. Essa é a obra do diabo, é te enganar. Dizer que você, através de um batismo de água, é uma nova criatura. Isso é a mentira, o engano do diabo. É dizer que já não existe pecado no mundo e todos nós estamos perdoados. Isso é engano do diabo. E assim como ele enganou no tempo de Moisés, o homem continua enganando agora. Mas no tempo da lei ele dizia que nada. Pode pecar. E depois você vai lá e faz um sacrifício e você vai ficar bem diante de Deus. Mentira. Mentira que o diabo colocou no coração do homem. Mas Jesus veio para destruir essa mentira, trazendo a verdade. Em 1 João diz, capítulo 1, versículo 8 a 9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em 1 João já estava dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, que o perdão que nos purifica é confessar os nossos pecados. Mas quem confessa algo que não tem consciência? Como pode você se confessar de algo que você não tem consciência? Então está aí, o Espírito Santo veio para nos dar entendimento, para nos trazer a verdade que veio através de Jesus, para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. E através dessa consciência, meu irmão, minha irmã, entrar em nós a repulsa pelo pecado. Não, eu não quero ser pecador, isso é errado. Eu não sabia, mas isso é errado. Quantas crianças faziam coisas erradas e quando cresceram, veio a consciência de que não era certo. E através da consciência veio aquela sensação de culpa, e a culpa veio o arrependimento. Embora muitos não sentem culpa, nem se arrependem, mas porque tem vocação para o mal. Mas todo aquele que tem vocação para o bem, a partir do momento que toma consciência, que entende que o que estava fazendo é errado, passa a se arrepender. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, dizia assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Meu irmão, minha irmã,
Quantos aí estão tentando esconder os seus pecados? Quantos escondem os seus e ainda induz aos outros a esconderem os seus? Quantos homens de ministério, meu irmão, minha irmã? Quantos homens aí, anciãos, eles cometem o pecado dia após dia. E diz assim, não, mas perfeito é Cristo. Eu sou imperfeito. Deus sabe das minhas condições. Deus sabe da minha fraqueza. Esse é um tolo. Foi enganado pelo diabo, como no tempo de Moisés o homem foi enganado, como hoje os homens estão sendo enganados. Esse é mais um tolo que foi enganado por Satanás. Dizendo, Deus sabe da minha imperfeição. Não é assim que a gente tem que se colocar diante de Deus, não, meu irmão. Nós não temos que esconder nossos pecados. Nós temos que confessar e abandonar para encontrar misericórdia. Eu espero que tenha ficado bem claro. Provérbios 28, 13. Em Salmos 32, versículo 5, diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, em Salmos 32, 5, está dizendo, confessar as transgressões para conseguir o perdão de Deus. No livro de João, capítulo 8, 34, tem uma parte que Jesus responde e diz assim, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus estava ensinando, meu irmão, minha irmã, que ele veio para nos livrar do pecado. Mas não é a morte dele na cruz, não, que tirou o pecado do mundo. Isso é o que o anticristo tenta pregar. O que tira o pecado do mundo, meu irmão, minha irmã, é a conversão em Cristo. É a conversão na verdade. Isso tira a verdade, tira o pecado. Mas para aqueles que têm vocação para o pecado, esses continuarão com o pecado e o seu salário garantido, que é a morte para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, em Romanos 7, versículo 14 e 17, diz assim, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Meu irmão, minha irmã, é muito importante sentir, não só entender, mas sentir o que foi dito aqui em Romanos, capítulo 4. Essa luta constante, meu irmão, minha irmã, que nós travamos dia após dia. Tem dia que a gente cai desanimado, fala, meu Deus, eu já não aguento mais. Eu quero ser perfeito. Eu quero ser santo. Eu quero te agradar. Eu quero te honrar, te glorificar com as minhas ações. Mas, meu irmão, minha irmã, uma coisa é a nossa natureza espiritual, que clama por Cristo, clama por Deus, clama com gemidos inexpressíveis através do Espírito Santo que está em nós. Outra coisa é essa carne que nos aprisiona enquanto vivermos nesta terra.
Mas tenha consciência, meu irmão, minha irmã. Como está dizendo aqui, eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito, a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Está dentro de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Está em nós. Está impregnado na nossa carne. Esse corpo de carne terá que tombar, terá que morrer. O que acontece, meu irmão, minha irmã, é que nós temos que ter a consciência desse pecado para podermos lutar. Como poderemos lutar contra o inimigo que nós não conhecemos? Jesus veio para nos dar esta força. Não podemos lutar contra aquilo que não vemos e não conhecemos. Mas a partir do momento que nós tomamos consciência de que o pecado habita em nós, está em nós, nós vamos, dia após dia, clamar a Deus pela força para dominar essa vocação, não, mas esta tendência da nossa carne para o pecado, porque a nossa vocação é para a salvação. Haja luta em ti, haja luta em mim, haja luta em nós todos os dias, porque viveremos sim, todos os dias da nossa vida nesta terra. Todos os dias serão dias de luta, uma guerra travada após outra, uma guerra vem após outra. Mas o Espírito Santo de Deus nos acompanhando e nos fortalecendo a cada dia para que possamos vencer o pecado e mostrar a nossa verdadeira vocação. Mas precisamos, meu irmão, minha irmã, conhecer o pecado, conhecer o engano que vem através do diabo, que quer que nós abramos a guarda. Ele quer ver a gente desprotegido. Ah, não, está tudo bem, já não existe pecado. Não, Deus conhece a nossa fraqueza. Não, tranquilize-se. Não, meu irmão, minha irmã. Nós somos o tempo todo um templo sendo reconstruído. Lembre-se de Neemias. Nós somos um templo sendo reconstruído o tempo todo. Uma mão na obra, outra mão na espada. Porque o inimigo está ao derredor, querendo tragar, querendo destruir a cada um de nós. Esta é a obra do diabo. Uma obra de destruição. Rondando. Mas nós estaremos o tempo todo, uma mão na obra, a outra mão na espada, e o Espírito Santo nos fortalecendo a cada dia. Meu irmão, minha irmã, continuando aqui nesse reconhecimento, neste aprendizado acerca daquilo que devemos derrotar todos os dias. Em Salmo 25, versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Isso é a nossa oração do dia a dia. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa aquilo que nós estamos pecando. Perdoa quando eu não consegui vencer, mas eu estou lutando. Em Salmo 32, 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Oh, meu irmão, minha irmã, toda vez que nós colocamos nossos joelhos, simbolicamente falando, porque não precisa estar de joelho no chão, mas o nosso coração ajoelhado perante Deus, e nós confessamos as nossas transgressões, nós alcançamos o pecado, mas na nossa confissão, que haja sempre o arrependimento sincero. Porque Deus conhece a verdade que há em nós ou a mentira. Não tem como esconder o nosso pecado. Em Salmo 19, 12 fala assim:
Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Isso daí é a consciência ainda, é a consciência futura daquilo que você ainda vai entender que é pecado. Isso é você ter consciência de que há em você tantos pecados que você não faz nem ideia, mas vai vir a ter. Vamos errar ainda, meu irmão, minha irmã. Às vezes com fraqueza que nós nem conhecíamos. O inimigo vai tentar entrar. Por vezes ele vai estar entrando, mas nós vamos estar lutando. Mas já estamos aqui, pedindo perdão, mas com consciência de que ainda não alcançamos a perfeição. Então, meu irmão, minha irmã, o perfeito não tem pecado. O perfeito não tem. Chegaremos a um versículo mais adiante que diz que aquele que está em Deus já não tem mais pecado, mas é aquele que já está totalmente em Deus. Não nos deixemos enganar pelas pregações do evangelho do anticristo, acreditando que já estamos em Deus, estamos perfeitos. Somos vasos de barro, somos um templo destruído no pecado e que estamos sendo reconstruídos. Não atingimos ainda a perfeição e, portanto, na nossa imperfeição estaremos travando luta. É através dela que o diabo tentará nos acertar. Meu irmão, minha irmã, já em Gênesis 4, versículo 7, dizia assim: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Aonde que está isso aí? Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Mas já falava, já tentava alertar o povo, né? Cuidado com o pecado, cuidado. Ele vai tentar te conquistar. Nós sabemos como que é a conquista. A conquista é um trabalho bem elaborado. A conquista é um processo, às vezes, que demora tempo. Vem devagar, com suavidade. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Porque o pecado, ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Bendito é o nome santo do Senhor. Em Tiago 4, 17, diz assim: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu irmão, minha irmã, à medida que nós vamos tomando consciência do que é pecado, nós ficamos nesta condição. Você saber o que é pecado, ou você saber que deve fazer o bem e não o faz, você comete pecado. Vamos atentar para esse detalhe. Nós estamos aqui para aprender o que é pecado. Nós estamos aqui numa luta para derrubar, para vencer o pecado. Nós estamos estudando o inimigo. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui para vencer. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não basta conhecer o que é pecado. Temos que conhecer quem está por trás dele. Como é que ele vem? Como é que ele nos cerca? Temos que conhecer tudo acerca do inimigo para poder vencê-lo. E uma desse conhecimento é o que está no livro de Tiago 4,17. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu irmão, minha irmã, vamos entender que nós estamos aqui para fazer o bem. Através de nós, o mundo tem que conhecer o bem. E se nós já sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estaremos cometendo um pecado. Meu irmão, minha irmã, que seja apenas por um descuido, por uma fraqueza,
Mas se nós deixarmos de fazer o bem, que haja em nós a consciência e o arrependimento, para que podemos consertar isso. Porque nós estamos nessa luta. Em Mateus 1, 21, fala sobre Jesus. Fala assim: ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, o anticristo utiliza isso daqui para dizer que Cristo já liberou o povo todinho do pecado. Não, está tudo liberado. Não é assim, não. Cristo veio nos libertar para tirar do primeiro engano, aquele que o homem cometia negociando. Olha, hoje eu vou pecar, então deixa eu preparar já as pombinhas aqui, ou um cabrito. Hoje eu vou preparar um bode, porque o pecado que eu vou cometer hoje é bom. Isso era uma pessoa, meu irmão, minha irmã, que estava no engano de Satanás. E Cristo veio para derrubar ele, para vencer ele. Não, você não enganará. Não tem mais como ser enganado, não, meu irmão, minha irmã. Porque o Espírito Santo está em nós, está entre nós, pregando dia após dia a verdade. E todos terão que ter consciência da verdade. Se continuar insistindo no pecado, é porque tem vocação para ele. Dessa forma, Jesus veio nos libertar pela verdade, pela consciência e pelo arrependimento. E após isso, perdão, bendito é o nome santo do Senhor. Em Romanos 8, 1 a 2, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não é interessante? Esse estudo está ficando cada vez melhor. Olha só. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quantos estão, através da inspiração do anticristo, pregando errado isso aqui? Está dizendo, você já aceitou Cristo? A pessoa aceitei, então você está livre da condenação. Só por ter falado. Meu irmão, minha irmã, como o papel branco aceita qualquer coisa, falar também você pode falar qualquer coisa. Mas e no teu coração, como é que andam as coisas? Você está em Cristo mesmo? Para estar em Cristo, nós precisamos estar limpos. E para estar limpo, Cristo tem que estar nos lavando o tempo todo através do Espírito Santo. E para estarmos sendo lavados, que haja em nós a consciência do que é pecado e o arrependimento. É todo esse processo. Não tem como estar em Cristo estando sujo. Meu irmão, minha irmã, Deus é santo. Deus é limpo. Para estar em Cristo Jesus, precisamos estar no processo de limpeza, para sermos preparados para estarmos na presença de Deus, que é santo, é puro e limpo. Como poderemos nós estar sujos no reino de Deus? Não tem como. Mas Jesus veio para nos trazer a vida. Mas não é assim, não. Não é num batismo de água. Não é numa declaração em público, eu aceito Jesus. Não. Não é por pertencer a algum sistema religioso, que na verdade todos estão aí, na submissão ao anticristo. Isso nada. Isso não tem nenhum sentido prático no ato de estar em Cristo. Estar em Cristo é um processo. É uma luta diária contra o pecado. É um conhecimento, é um reconhecimento, é a consciência do pecado em nós. E a partir de então nós estaremos lutando e Cristo acompanhando o nosso esforço. A verdade tem que estar em nós. Nós provaremos
através da guerra. A nossa vocação para a salvação. Meu irmão, minha irmã, em Efésios 4:26, diz assim, isso é aprendendo a controlar o que nós temos que controlar para não pecar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Está dizendo aqui, não pequem. Por que está dizendo não pequem? Porque você está suscetível a pecar. E como? É uma das formas. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Meu irmão, minha irmã, aqui está dizendo claramente que se você for dormir irado, você vai dormir em pecado. Como poderá você, no final do teu dia, se apresentar na presença, assim, do tribunal de Deus, pelo Espírito Santo, estando com teu coração em ira? E aqui em Efésios já está dizendo a você, a mim, a todos nós, cuide para que a ira não tome conta do teu coração. Não diz que não podemos, que podemos ficar livre da ira. Não. Estamos, como a palavra hoje está dizendo, nós estamos num corpo de carne, um corpo que foi concebido no pecado, um corpo que é escravo do pecado. O pecado reside em nós, tudo isso está ficando claro aqui. Mas quando o pecado começa a se manifestar, e ele vai se manifestar em cada um, de várias formas. Mas quando ele começa a se manifestar, nós sufocamos ele. E é isso que está ensinando aqui, a respeito da ira. Mas vale para todos os pecados. Quando ele se manifestar, e ele vai se manifestar, nós temos que lutar para que antes que o sol se ponha, nós tenhamos sufocado este pecado. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, já estamos para terminar esse assunto tão importante. Bom seria se ficássemos o dia todo, porque disso depende a nossa vida eterna. Disso depende a nossa condição de estar junto com Deus, na presença de Deus. Então não tenhamos pressa. Meu irmão, minha irmã, em Romanos 6, de 12 a 18, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo, glória a Deus, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, vocês foram libertos do pecado e tornam-se escravos da justiça. Bendito é o nome santo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui em Romanos 6, 12, chama a nossa atenção para essa luta que nós travamos. Nós não somos mais escravos do pecado, meu irmão, minha irmã. Escravo, preste bem atenção, é aquele que não tem opção. O escravo não pode dizer, hoje eu vou pela direita, hoje eu vou pela esquerda, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. O escravo não tem opção, meu irmão, minha irmã.
Mas você agora, você já não é mais escravo. Você tem a opção, sim. Você está num corpo mortal, como diz aqui. Mas já tem a opção de escolher. Então, o pregador aqui estava dizendo, não dê os seus braços, não dê o seu corpo como instrumento do pecado, mas que ele seja um instrumento da justiça, porque você já não é mais escravo do pecado. Deus te deu a condição de estar liberto, mas não como o espírito do anticristo quer fazer você crer que agora você está livre do pecado. Não, meu. Você já não é mais escravo. Você agora tem a opção. Então faça a sua opção. Muitos farão opção para o pecado. Porque mesmo tendo a opção, mesmo não sendo mais escravo, eles fazem opção diária pelo pecado. Eles recebem esse evangelho do anticristo. Não, já não existe pecado. Jesus perdoa tudo. Eu faço lá um Pai Nosso, alguma coisa e pago o pecado. Meu irmão, minha irmã, trocaram o sacrifício de animais por rezas. Não mudaram em nada. Falam de Cristo, mas não estão em Cristo. E a igreja também hoje enganam a todos dizendo já não existe pecado. Meu irmão, minha irmã, o pecado está aí, está no corpo de cada um de nós. Não podemos desvirtuar a pregação da palavra, aleluia. Nós temos que pregar a verdade, nós temos que conhecer nosso inimigo para poder derrotá-lo. Meu irmão, minha irmã, em Gálatas 6, 1-2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, 60 anos eu pertencia à Congregação Cristã no Brasil. 59 fazendo 60. Eu nunca vi isso lá dentro. Nunca. Nunca vi isso daí em sistema religioso. Mas é o que está dizendo aqui. Quando você surpreender alguém em pecado, saiba que você também é suscetível a isso. Quando você surpreender alguém no erro, não seja juiz, como esses líderes religiosos que julgam, tiram a liberdade, colocam em humilhação, mandam a igreja virar a cara. Oh, filhos do demônio, servos do demônio, trabalham para o anticristo. A palavra diz, vocês que são espirituais devem abraçar, restaurá-lo com mansidão, ajudar. E cuide-se, para que cada um também não seja tentado, mas com essa consciência de que aquele que enfraqueceu merece socorro, como alguém que cai na rua porque enfraqueceu, foi acometido de um mal súbito. O que ele merece se não ser amparado, e que se chame o socorro, que se coloque numa ambulância e que se leve, como aquela parábola do bom samaritano. Oh, meu irmão, minha irmã, no sistema religioso não tem bom samaritano. É o sistema do anticristo imperando, mas nós não. Sabemos nós que nós podemos cair, e quando nós vemos alguém cair, e que então possamos ser espirituais e restaurá-lo com mansidão. Em Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está vendo, meu irmão?
A justiça está em reconhecer a nossa fraqueza, a nossa condição como pecador, não cair nas artimanhas das pregações do anticristo, confessar que somos pecadores, todos nós somos suscetíveis às fraquezas do pecado, mas que todos nós estamos lutando. Vamos nos amparar, vamos nos proteger, nos ajudar e não sermos juízes. A justiça está em reconhecer em nós também a nossa fraqueza e ampararmos uns aos outros. Em Mateus 18:6 diz assim: mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que o sistema do anticristo tem feito é isso. Fazem as pessoas cair no pecado, condenam elas ao pecado, dizendo já não há mais pecado. E as pessoas vão pecando uma vez após outra. Mas verdadeiramente, muitos estão crendo em Cristo, mas estão pecando porque alguém o está fazendo cair em pecado. Ah, meu irmão, minha irmã, que possamos ajudar esses que estão em pecado, mas porque esses que estão fazendo eles caírem, como diz a palavra, melhor que eles, como Judas, se jogassem ao mar com um moinho no pescoço, porque eles pagarão por isso. Mas estejamos nós mais atentos aos que estão caídos porque foram derrubados por esses tais, e que possamos ajudá-los com a consciência da verdade, consciência daquilo que o Espírito Santo nos mostra. E para terminar, meu irmão, minha irmã, no livro de João, diz assim, João 20:23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Em João, ele mostra, meu irmão, minha irmã, uma parte interessante. Muitas pessoas podem pecar contra nós, mas nós podemos pecar contra alguém também. E aqui coloca de uma maneira diferente, especial. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não o perdoarem, não estarão perdoados. Há muitas formas de interpretar. A nós cabe apenas uma coisa, meu irmão, minha irmã. Vamos lembrar daquilo que Jesus ensinou. Perdoa teu irmão. Sempre perdoa a teu irmão, para que ele se sinta perdoado. E se nós pecamos contra alguém, que possamos alcançar o perdão desse alguém. Porque muita gente peca contra outro e depois ele vem, Senhor, me perdoa porque eu pequei contra fulano, beltrano e ciclano. Mas quando na verdade, aqui diz, quando peca contra alguém e esse alguém não perdoa, o pecado não foi perdoado. Então que possamos, se pecamos contra alguém, que possamos ter a grandeza e a espiritualidade. Porque tudo, meu irmão, a grandeza vem através da espiritualidade. O homem e a mulher espiritual não tem problema em pedir perdão, em se redimir, em consertar aquilo que errou. Então nós temos facilidade sim de pedir perdão. Nós vamos lá e pedimos perdão 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Mas um perdão sincero, que possa ser sentido, que é a sinceridade no nosso pedido, para que possamos ser perdoados. E nós, na nossa condição de espirituais, perdoaremos 70 vezes 7. Meu irmão, minha irmã,
Espero que não tenha achado longa esta mensagem. Eu não sei quanto deu. Aqui foi quase 54 minutos. Mas é um assunto de suma importância. É o entendimento e a consciência do pecado que vai nos levar para a salvação da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. E, se possível, meu irmão, minha irmã, ajude este canal. Trabalhe junto comigo, porque eu sozinho não sou nada. Eu preciso da ajuda dos meus irmãos. Recomende. Dê o like, né? Porque dando like o YouTube, ele acha o vídeo relevante e começa a oferecer para outras pessoas. Então é muito importante o like, né? É aquele sinalzinho de joinha. E é muito importante também a recomendação. É compartilhar, né? Mas, meu irmão, minha irmã, estou contente por mais um dia o Espírito Santo dá esta mensagem de vida para os meus irmãos, para as minhas irmãs e para mim também. Que o nome de Deus seja sempre louvado e glorificado através das nossas ações. Amém.